privilégio estarmos juntos e podermos meditar na palavra do Senhor. Este mês nós separamos para falarmos um bocadinho sobre formação espiritual. Domingo passado nós ouvimos o Manuel Rainho falar alguma coisa sobre a espiritualidade de Cristo. E hoje queremos abordar também ligeiramente o tema da realidade espiritual. E vamos continuar durante esse mês nesta temática da formação espiritual. Então vamos abrir nossas Bíblias, o texto está aqui, já foi lido, vamos ler mais uma vez. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Então diz assim o texto: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos a atuação do teu Espírito nas nossas vidas, para que possamos entendê-la e aplicá-la ao nosso dia a dia hoje. Então ajuda-nos, Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração e glorifica o teu nome neste momento de meditação na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. E se nós olharmos, se nós verificarmos, eu tenho algumas fotografias aqui que eu busquei na internet. É um lugar bonito, é ao norte da Galileia, mais ou menos 40 quilômetros. Aliás, devo dizer que os nossos amigos aqui, Roberto e Berta, nos convidaram alguns anos atrás para visitarmos essa região, e de fato é muito linda. Fica bem ao pé do Monte Hermon, e são as nascentes do Rio Jordão, que daqui descem, ajudam a formar o Rio Jordão, que desce para a Galileia, forma o Mar da Galileia e depois segue até o Mar Morto. E então essa é a região para a qual Jesus levou os seus discípulos nessa ocasião. Após o seu ministério na Galileia, já estava a ser questionado, então ele vai com os discípulos para essa região.
Cesareia de Filipe foi, na verdade, construída pelo filho de Herodes o Grande. O Herodes Filipe deu assim o nome para essa cidade, ampliou, embelezou e quis engraxar o imperador, que era Tibério César. Então, Cesareia. Existem várias Cesareias, existem vários Herodes. Se vocês quiserem saber ao detalhe, pode ver. Existe uma Cesareia famosa, que é a Cesareia Marítima, que fica às margens do Mediterrâneo. Mas esta aqui não, esta fica ao norte e bem ao pé do Monte Hermon. Acho que disse tudo sobre aquele primeiro. Então aqui, volta um pouquinho só para o primeiro, por favor. O primeiro, desculpa lá. O primeiro slide. Tem uma gruta ali, presta atenção, está vendo aquela entrada ali? Nós vamos falar sobre aquilo. E agora sim, essa é uma gruta especial em nichos dos deuses. Vamos falar já dessa gruta aqui, é considerada as portas do inferno, mencionada que Jesus menciona. Ali ficariam os nichos com vários deuses. Vamos falar um pouquinho mais, pode passar um pouco. Então é um sítio arqueológico interessante, tem as ruínas de vários templos que aí foram construídos e, claro, que ao longo do tempo foram se deteriorando, mas tem bastante história, tem muita coisa para ser falada sobre esta região onde Jesus leva os discípulos. Pode passar. E era um local de culto pagão, um dos maiores locais de culto pagão do Israel antigo. Tinha aquele deus Pan, lá em cima, P-A-N, daí, que o pessoal tinha medo, era um misto de homem e de bode. Era ele que guardava a entrada ali daquela gruta, onde eram feitos sacrifícios e etc. Tinha Pan e suas ninfas, tinha a deusa da vingança, que é Nemefis. Enfim, ali a entrada da gruta. A gruta tinha uma profundidade, ou tem ainda uma profundidade enorme. Os sacrifícios eram deitados lá para baixo. Os judeus acreditavam que ali era uma entrada para o mundo das trevas. Os judeus não frequentavam essa área, claro, cheio de culto pagão, desde a época da tribo de Dan, que neste local já permitiram o culto a Baal, e nós estudamos isso no livro de Juízes um pouco, na escola dominical. Não vou entrar nesses aspectos. Tinha também um altar para Zeus. Claro, tinha o templo para o imperador também era adorado nesta área, tudo nesta região. Então isso aí acabava por ser denominado as portas do inferno. De forma muito rápida, estou a dar um panorama, uma visão do que se passava nessa região, para onde Jesus leva, então, seus discípulos. Ele sai da Galileia, sobe quase 40 quilômetros e chega neste local. Pode passar. E é interessante que é neste local, diante das portas do inferno, que Deus revela que Jesus é o Messias, revela a Pedro e aos discípulos que Jesus é o Messias esperado, e Jesus assegura, nesse mesmo local, que ele edificará a sua igreja e nada vai detê-la. Nem toda aquela situação que se verificava naquele local, evitado pelos judeus, nada daquilo vai deter a sua igreja. Ele fala isso tirando os discípulos de uma zona de conforto, de onde eles estavam acostumados, porque os judeus não frequentavam essa área, não iam para esse local. Está a mostrar muito claramente que só podemos ser luz quando encaramos as trevas. E Jesus deixa muito claro que há uma batalha espiritual pelas vidas humanas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí mostra esse conflito espiritual que existe para, de alguma forma, levar as vidas humanas. Então é nesse local que Jesus faz exatamente essa afirmação. A igreja tem que mesmo ir lá para fora, tem que enfrentar as portas do inferno.
É uma batalha espiritual, mas ela já está ganha por Jesus na cruz. E essas portas não vão resistir quando a igreja, pela fé, avança para resgatar vidas que estão perdidas, estão entregues a cultos pagãos, etc, etc. Então Jesus faz isso de propósito neste episódio. E nós vimos depois, quando acompanhamos toda a história do Novo Testamento, que os discípulos participaram sem medo desta, vamos dizer, desta batalha espiritual. E enfrentaram sem medo da morte, sem medo de coisa alguma. Eles enfrentaram tudo o que foi necessário para levar avante esta verdade que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E a igreja avançou e continua a avançar até hoje, e essa batalha espiritual é nossa hoje. Nós fazemos parte dela neste momento da história. E, por favor. Então, Jesus deixa muito claro que a realidade é maior do que a realidade material visível. Nós vivemos como se a vida se restringisse somente ao aqui, ao agora, ao que nós temos, ao que nós fazemos, ao que nós vemos, ao que nós sentimos, ao que nós experimentamos. Mas Jesus muito claramente mostra que a realidade é muito maior do que a realidade visível e perceptível por nós. E é por isso que ele fala para Pedro, olha, o que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Foi o Pai que te revelou que eu sou o Messias, isso não é raciocínio humano, foi o Pai que te mostrou isso. E é interessante que Pedro, logo após receber essa revelação do Pai acerca da identidade de Cristo, ele é repreendido por Jesus. Porque Jesus começa a ensinar que o Messias deveria ir a Jerusalém, tinha que sofrer, tinha que morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, então, não gosta do que ele ouve quando se fala de sofrimento, e ele propõe um caminho mais fácil, sem a cruz. Afinal, Messias não sofre, Messias não morre, mas também, se isso não acontece, ninguém paga o preço pelos pecados da humanidade. Então Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, no momento seguinte, Pedro é repreendido por Jesus. Tem uma revelação do Pai. E no momento seguinte ele faz um jogo demoníaco que Jesus repreende. Então, ao contraste aí do céu, do inferno, do Pai e de Satanás, e Jesus está exatamente, de alguma forma, a reforçar esse ensino, que há um céu, que há um inferno, que há Deus, que há o diabo, não há neutralidade, há um conflito espiritual, e esta realidade espiritual não está dissociada da nossa existência, da nossa vida diária e do nosso serviço cristão naquela época e hoje. Estamos dentro dessa realidade espiritual e desse conflito espiritual, e isso interfere na nossa vida. Isso tudo tem a ver com a nossa existência. Não há neutralidade, é céu ou é inferno, é Deus ou é o diabo, e isso afeta a nossa vida hoje. E assim como Pedro, nós também podemos agir, ora em sintonia com o Pai, e infelizmente, muitas vezes, a fazer o jogo do diabo, como Pedro fez. Por isso precisamos estar atentos para evitar entrarmos no jogo sujo do diabo. E precisamos então entender as portas do inferno que a igreja enfrenta hoje, especialmente nas grandes cidades onde vivemos, né? Da Europa Ocidental ou do mundo ocidental. E sem dúvida isso tem a ver com secularismo. Tem a ver com secularismo. O que é o secularismo? De forma muito simples e resumida. Basicamente, o que é o secularismo? Alguém poderia falar? É viver como se, deixando de lado tudo que é espiritual, tudo que é religioso, deixando de lado Deus, deixando essas coisas de superstição e etc., tudo isso,
é viver como se Deus se não precisássemos de Deus, como se Deus não existisse. Essas coisas são coisas antiquadas, ultrapassadas. Vamos levar a vida que nós podemos viver. Então, na verdade, a questão de religião é ficado fora da esfera pública e é colocada na esfera privada. Olha, isso é um assunto teu, privado, cuida disso lá, mas aqui, na administração humana, vamos caminhar sem essas coisas. E nesse ambiente secularizado, indiferente e muitas vezes hostil às coisas de Deus, é que corremos o risco de, como Pedro, não pensar nas coisas de Deus, mas pensarmos nas coisas dos homens. Claro, influenciados pelo sistema do mundo, que jaz no maligno. Mas temos sempre que ter em mente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas sim é contra essas potestades malignas que estão a atuar na nossa sociedade e desde sempre. Então, é importante notar que nestas partes do mundo, o diabo age de várias maneiras em vários locais, mas nestas partes do mundo, o diabo também se secularizou. Ele age nos bastidores. Para ele funciona bem a ideia das pessoas pensarem que ele não existe. E que isso é tudo uma superstição dos religiosos. Porque ele continua a agir com toda a liberdade de quem não existe. E ele continua dessa forma. Essa é a estratégia dele nessa área do mundo, penso eu. E pode mudar. E sem dúvida o secularismo nos empurra de alguma maneira para o materialismo, já que a vida é aqui e é agora. Então o que importa é o materialismo, é dinheiro, é adquirir coisas, propriedades, acumular. A nossa segurança está em ter, o consumismo exagerado, o humanismo, ou seja, o homem pode resolver todos os seus problemas, o homem dá conta da situação, o homem é capaz. E sem dúvida, já que vivemos o aqui e o agora, o hedonismo, que é o prazer, o culto ao prazer, sexo livre, sem sofrimento. Não aguentamos mais o sofrimento hoje. E, na verdade, a cruz ainda é uma pedra de tropeço, ainda hoje em dia. Então, essas coisas, que eu estou a passar muito rapidamente, influenciam o nosso pensamento. Mas devemos filtrá-las e pensar nas coisas que são de Deus. Filtrá-las, portanto, com a palavra de Deus, onde as coisas de Deus, o jeito de Deus, o que Deus pensa está manifesto. Para não entrarmos no jogo do diabo, que continua a agir, porque o mundo jaz no maligno. As ideias são alimentadas pelo inferno. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Quando nós vemos que o mundo inteiro jaz no maligno, é como uma criança de colo que acabou de ser amamentada. Ela está confortável nos braços da mãe, largada, e está com uma sensação absolutamente gostosa de descanso, de prazer. É isso que significa o mundo estar no maligno. O mundo o sistema de ideias está exatamente nos braços do diabo, descansado, saciado. Ele se delicia. E o diabo faz as suas ideias penetrarem e nós podemos ser influenciados, assim como Pedro foi influenciado na altura. Então, por exemplo, a busca pelo conforto, pela segurança e pelo prazer significa que nós não toleramos o sofrimento e a dor de espécie alguma, nós rejeitamos isso. E é por isso que são criadas dúvidas quanto à bondade de Deus. Se há sofrimento, a culpa é de Deus. Nós não queremos Deus, mas a culpa dos problemas é de Deus, certo? Então Deus não é bom. Se ele fosse bom, por que ele permite a criança, não sei que lugar do mundo,
passar fome. Não é culpa do pecado e da ganância do ser humano, mas a culpa é de Deus. Então, para trás de mim, Satanás. Essa tem que ser a reação. O diabo opera muito com a mentira. A arma dele é a mentira. E essa é uma mentira que está muito presente hoje na nossa sociedade. É criar dúvidas contra a bondade de Deus. Se Deus é bom, poxa, então, por que tanto mal no mundo? Então, Deus não deve existir. Porque se ele existisse, como é que ele ia permitir isso? Ou então, se ele existe, ele é um Deus muito mau, que permite tudo isso. Então, é isso que nós experimentamos hoje. Nessa busca de conforto, segurança e prazer, nós também não estamos dispostos ao sacrifício. Nós desistimos fácil de tudo que exija um pouco mais de nós. Nossa disponibilidade é quase nula. Por quê? Porque vai mexer com o meu conforto, com o meu tempo, com o meu prazer, com a minha segurança. E é assim que pensamos, e isso tem de certa forma influenciado a nossa forma de pensar e de ser. E Satanás tem feito isso. Satanás tem feito isso. É o jogo dele. Hoje de manhã na escola dominical estávamos a estudar alguma coisa que está relacionado com isso, com as dúvidas levantadas, a bondade de Deus e a validade da palavra. Hoje de manhã estudamos sobre a escravatura no Antigo Testamento. E as pessoas acusam a Bíblia de não combater a escravatura. Então, como é que nós reagimos a isso? É isso que está à nossa volta. Os novos ateus estão a tentar desmoralizar a Bíblia. O Saramago fez isso com o livro Caim. Como é que nós respondemos a uma sociedade que não tolera o sofrimento, que está à busca de conforto, segurança e prazer, e acusa Deus pelos males da sociedade, mostra que a Bíblia é uma fonte desses males, que vem desse Deus que é cruel, etc, etc. Essa é a mentalidade, essas são as nossas portas do inferno, onde a igreja deve atuar, e precisamos saber atuar. Precisamos saber atuar, assim como eles precisaram saber atuar naquela altura, naquelas condições que eles viviam. A fé é empurrada hoje para a esfera privada, ou seja, eu não devo falar com ninguém sobre assuntos de fé. Eu não devo pregar a palavra para ninguém, só mostrar as minhas ações. E se Jesus ouvisse isso, ele falaria: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Nós temos que pregar o Evangelho. Temos que abrir a nossa boca e falar. Trazer para a esfera pública mesmo, na privada também. Mas não podemos nos intimidar. Assim como eles não se intimidaram com toda aquela situação que eles viviam naquela altura e pagaram muitas vezes o preço com a própria vida. Não chegamos a isso aqui ainda, em alguns lugares do mundo sim, mas podemos perder a reputação, podemos perder um monte de coisa, amizades, emprego até, mas temos que estar conscientes desta situação, que estas são as nossas portas do inferno a combater aqui, que a igreja vai derrubar. Pelo menos é o que Jesus afirmou. É o que Jesus afirmou. Outra coisa é acumular coisas, dinheiro, prosperidade. O crente vai sempre ter sucesso, nunca vai ter doenças. Ele vive só pro aqui e pro agora. Então, existe até uma teologia da prosperidade. Eu tenho certeza que Jesus ia falar para trás de mim, Satanás, com essas ideias. Para trás de mim, não estamos aqui para acumular coisas, nós não vamos viver aqui para sempre, temos que pensar na eternidade, e é por isso que hoje está tão difícil investir em missões, porque os crentes entraram nessa do materialismo, do consumismo, e não se investe mais em missões. Aliás, é triste ver o que está acontecendo no mundo missionário, quanta dificuldade existe, missionários sendo chamados de volta porque o sustento está a acabar.
Mas é por quê? Porque nós estamos a deixar que essas ideias penetrem e dirijam a nossa vida e a nossa igreja. Acho que hoje temos, naquela época, o pessoal tinha medo daquele Deus Pan. E não sei se eu já disse, daí vem a palavra pânico. Mas o medo hoje é de ficar sem dinheiro, é não ter segurança, é como vai ser meu futuro. Esse é o medo hoje. E não confiamos em Deus, e com esse medo nós não investimos no reino, não damos, não somos generosos. E o avançar da igreja, então, fica, de certa forma, comprometido e impedido. Então, esta é a situação que nós vivemos hoje. E o outro slide, por favor. Mas o que eu queria dizer não é esse, é o anterior, né? Ok. Alguém errou, acho que fui eu. Não. Ok, deixa aqui por enquanto. Então, apesar de toda essa situação que o secularismo causa, apesar destas portas do inferno secularizadas de hoje, Jesus nos ensina nesse texto que a sua igreja não está e nem será impedida de avançar. É isso que ele ensinou naquela altura e a palavra continua válida para hoje. Eu acredito nisso. Que apesar da dificuldade que o secularismo trouxe para essa região do mundo, a igreja pode e deve avançar. Basta que tenhamos essa consciência e não façamos o jogo do diabo, como Pedro fez, mas que tenhamos essa consciência e que o Senhor nos ajude a termos uma ação adequada para que a igreja possa avançar. Precisamos mesmo resistir à ação do diabo na nossa própria vida e repreender a ação do diabo na vida daqueles que podemos evangelizar. Pedir sabedoria, pedir revelação mesmo, orar pelas pessoas e falar com elas acerca do Evangelho. Pois a igreja de Cristo não está e não será impedida de avançar. Isso é promessa do cabeça da igreja, Jesus Cristo, do Messias, daquele que foi à cruz e ressuscitou no nosso lugar. Há muita gente nesse mundo secular de hoje que está a receber a Cristo. A igreja continua a avançar. Há dificuldades, sem dúvida. É difícil? Também era difícil naquela época. Sempre foi difícil. Nunca é fácil. Mas a igreja está avançando. Há muitas pessoas a aceitar Jesus. Ouvimos testemunhos aqui, ali, na França, em vários locais da Europa, que as pessoas secularizadas, com essa mentalidade, estão a ser alcançadas pela igreja, pelo Evangelho, por Jesus Cristo. O Espírito Santo continua o mesmo, ele continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos agir, ter essa consciência, mas também ter essa convicção de que a igreja do Senhor Jesus não está impedida e não será impedida de avançar. E essa promessa é do próprio Jesus. E ele cumpre o que ele disse. Ele disse que edificaria a sua igreja. Ele começou e a obra continua. Tem dificuldades? Sem dúvida que há. Exige a nossa participação sem medo e completa, integral, com tudo que temos, com tudo que somos? Sem dúvida que exige isso. Exige ousadia da nossa parte? Sem dúvida. Oração? Sem dúvida. Ação? Também. E é por isso que nós anunciamos aqui, temos encontro de casais, porque é uma oportunidade da igreja avançar, alcançar novas vidas. É por isso que temos a mesa com Cristo, prevista para dezembro, que é um jantar de Natal evangelístico, para levarmos pessoas, exatamente para que elas tenham oportunidade de serem tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E tantas outras iniciativas que nós temos, é exatamente para isso, porque nós acreditamos que a igreja não está impedida de avançar hoje numa sociedade secularizada. Não está. Não está.
E temos de orar. E é por isso que, agora sim pode mudar, que a ideia Vida Nova que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje é exatamente essa. A Igreja de Jesus Cristo continua a alcançar pessoas. E nós somos essa igreja. As pessoas são alcançadas por nosso intermédio. Temos de orar, de buscar a vontade de Deus e de agir, e de abrir a boca e de falar. Porque Jesus nos garante esta afirmação. A Igreja de Jesus Cristo continua a alcançar pessoas. Essa é a realidade espiritual mais importante que nós precisamos ter em mente. A realidade é muito maior do que aquilo que nós conseguimos experimentar na nossa existência, sem dúvida. Há Deus e há o diabo, e isso tudo, há um conflito espiritual à nossa volta, e nós nem conseguimos distinguir, saber tudo o que acontece, mas essa realidade nós sabemos, que a Igreja de Jesus Cristo continua a alcançar pessoas. No meio desse conflito, a Igreja continua a avançar. Porque Jesus é o cabeça, e essa é a promessa dele. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, seja lá o que for isso, quer que tenha sido a morte, quer tenha sido aquela situação pagã, quer seja o nosso secularismo, nada disso vai impedir o avançar da igreja do Senhor. Eu acredito nisso. Acreditamos nisso? Amém. Então vamos orar. Então, é uma proposta de oração para fazermos no silêncio do nosso coração, se estivermos de acordo com ela. Então, leia primeiro. E eu vou orar lá em voz alta. Deus Pai, diante da Tua palavra exposta nesta manhã, eu peço que o Senhor me dê discernimento para entender melhor a realidade espiritual da época atual e das pessoas ao meu redor. Peço também sabedoria e ousadia no Espírito para anunciar o Evangelho com a plena convicção de que a Igreja de Jesus Cristo, da qual eu faço parte, continua a alcançar e a libertar pessoas. Amém. Deus os abençoe. Então, certamente, com esta bênção, que é a mensagem que agradecemos ao Senhor nos ter entregue através do pastor António Rodolfo, nesta manhã, nós possamos relembrar uma realidade que de tempos a tempos nós gostamos de relembrar aqui entre nós. E essa realidade é o facto de que a Igreja, como instituição divina, não é um órgão humano, é um órgão sobrenatural. É uma instituição divina, é uma instituição sobrenatural, porque é dirigida por Cristo sobre nós e em nós, pelo seu Espírito. E, portanto, numa comunidade nós temos igreja, mas também temos aqueles que não são igreja e a quem apelamos e a quem deixamos esta mensagem para que, com o apelo de que realmente possam entregar as suas vidas à soberania do Senhor Jesus, tal como foi pregado. A igreja é vitoriosa e todos nós gostamos de estar do lado dos vitoriosos, não é? Mas o Senhor é que revela estas coisas ao nosso coração. E se sentires que o Senhor hoje está a contender contigo,
se sentires que o Senhor hoje está a revelar-te a sua vontade, que Ele está a chamar-te para o seu reino, para a sua igreja, através do arrependimento, através de uma atitude de entrega incondicional da tua vida a Ele. Então não resistas à voz do Espírito de Deus, não resistas, entrega-te a Ele, porque Ele é o Senhor, é a sua soberania que faz com que a igreja se mantenha também soberana e vitoriosa. Não está em nós somos apenas humanos, mas está no poder do Espírito de Deus que trabalha em nós. Neste momento nós queremos louvar ao Senhor e queremos também declarar mais uma vez que os céus e a terra e nós próprios proclamamos a sua soberania, proclamamos a sua glória e o seu poder. Vamos ficar de pé então, terminar nosso culto com esta afirmação, não é? E com esta ideia de vida nova, que Deus é soberano para capacitar a sua igreja não apenas a crescer, mas também a alcançar cada vez mais discípulos para o aumento do reino e para a glória de Deus. Queremos louvar-te de todo o coração.